Mas vamos à leitura da palavra. Lucas, capítulo 4. Iremos ler do versículo 1 ao versículo 13. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te rogar nesse momento pela meditação da tua palavra, que o Senhor possa preparar os nossos corações duros, corações de pedra, Senhor. Que o Senhor possa colocar um coração de carne, que o Senhor possa preparar a terra para receber a semente, que ela venha frutificar, Deus. Também capacita-me, Senhor, a anunciar de acordo com a tua vontade, com o teu querer, Senhor. Nós possamos sair daqui edificados na tua palavra. Esta é a nossa oração no santo nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Certa feita, Jesus estava com os discípulos e eles lhe fizeram uma petição, eles lhe fizeram uma súplica. Eles disseram: Senhor, nos ensina a orar. Senhor, nos ensina a falar com Deus. E na oportunidade Jesus ensina, anuncia, talvez uma das passagens da Bíblia mais conhecidas de todo o mundo, a oração do Pai Nosso. Diferentemente do que a Igreja Católica faz, ao repetir a oração do Pai Nosso como uma reza, como uma vã repetição, Jesus não está nos ensinando uma repetição no qual nós devemos falar sempre quando nos retratarmos a Deus. Jesus, na oração do Pai Nosso, não está ensinando uma vã repetição, não está nos ensinando um ritual no qual nós devemos seguir para falar com Deus. Antes, na oração do Pai Nosso, Cristo está mostrando para a humanidade, Cristo está mostrando para os seus quais são os elementos básicos que fazem parte da vida cristã e que merecem ser colocadas diante do Pai nas nossas súplicas e nas nossas orações. Nós vamos encontrar, amados, na oração do Pai Nosso, as principais preocupações, os principais temas, elementos no qual um cristão deveria se preocupar, deveria atentar, deveria olhar. Na verdade, Jesus estava nos ensinando isso. E em uma das passagens no qual Jesus, ele nos ensina sobre o Pai Nosso, está: não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Veja que Jesus aqui está nos ensinando, está nos dizendo que as tentações, ela é um dos elementos, ou é um dos temas que vai permear a vida do crente, que vai permear a vida daqueles que foram convertidos. As tentações deveriam ser recorrentes, frequentes, colocadas diante de Deus, pedindo a Deus que nos livrassem, que nós não deixássemos
que Ele não nos deixasse cair nas tentações, mas que Ele nos livrasse do mal. E esse que eu te pergunto: você ora a Deus para que Ele te dê força contra as tentações? Nas suas súplicas, nas suas orações diárias a Deus, você se preocupa com as tentações do dia a dia? É um tema que você se preocupa? É um tema que você fica vigilante diante de Deus? E o interessante é que Jesus diz: não nos deixes cair em tentação. Ele nos afirma nessa passagem que as tentações, elas são inevitáveis. As tentações, elas são, não há como evitar ser tentado sobre a face da terra. Ele diz para Deus nos livre do mal, não para Deus nos livrar das tentações. Porque as tentações em si mesmas, elas não são pecado. Mas cair em tentação é pecado. Então não importa se você tem 3 semanas, 3 meses, 4 meses de crente, ou se você tem 10 anos, 12 anos, 20 anos de convertido. É certo que você, até o dia da perfeição, quando nós seremos glorificados, você vai padecer, você vai sofrer tentações na face da terra. Então, esse é um tema de suma importância, de suma relevância, para que nós tenhamos conhecimento, consciência e esclarecimento, porque é o elemento básico que Cristo nos apontou para a vida de oração daqueles que servem ao Senhor. E para falar um pouquinho sobre esse tema, tentação, nós lemos Lucas capítulo 4, amados, no qual justamente trata da tentação que o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo padeceu no deserto. Mas antes de entrar no texto propriamente dito, amados, a leitura nos remete quase que imediatamente a uma outra tentação no qual a humanidade passou. Não há como não deixar de fazer um paralelo entre a tentação de Jesus no deserto e a tentação dos nossos pais na criação, Adão e Eva. Quando Deus cria o mundo, quando Deus cria o planeta Terra e faz gerar vida, seres marinhos, seres aquáticos, aves, animais silvestres, Deus faz brotar chuva, faz brotar árvores frutíferas, no final faz o homem, da costela do homem faz a mulher, no qual a criação está pronta, e Deus cessou a criação e viu que tudo era bom. Deus deu uma única ordem, uma única lei, um único mandamento para a humanidade, para o homem. Adão e Eva eram nossos representantes, cabeça de raça. Estávamos representados em Adão e Eva, e Deus havia dado o mandamento: olha, de todo o fruto da árvore comereis, mas havia um fruto que vós não podeis comer, o fruto do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que deles comeres, certamente morrerás. Havia uma única lei, no qual o homem devia obedecer. O diabo, sagazmente, amados, vai até o jardim do Éden, e ali há o registro da primeira tentação, o primeiro registro de tentação que a humanidade sofreu. Pegue a sua Bíblia e vá em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Gênesis 2, capítulo 16, versículos 16 e 17. Depois Gênesis 3, 1 ao 6. Gênesis 2, capítulo 16, versículos 16 e 17. Assim diz a palavra do Senhor. E o Senhor Deus lhe deu uma ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Capítulo 3, versículos 1 ao 6. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher:
do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Primeira tentação. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Aqui nós temos o relato, o registro da primeira tentação que a humanidade sofreu. E nós vamos ver o como o diabo ainda se utiliza das mesmas estratégias sagazes, meticulosas, articulosas e sutis quando ele vai tentar Cristo. A tentativa do diabo, amado, de fazer cair a humanidade através de nossos pais Adão e Eva, se concretizou. Ali nós somos representados por Adão e Eva. Ao ser tentados pelo diabo, eles não deram ouvidos à voz de Deus, não confiaram na palavra de Deus, naquilo que Deus havia dito para eles, antes deram voz àquilo que é o que o diabo anunciou, aquilo que o diabo comunicou, aos enganos de Satanás. Caíram em tentação, e com eles nós caímos, ali representados, a humanidade representada, e Adão e Eva. E hoje somos consequências, o pecado do mundo, a morte, as mazelas e tudo o que acontece, amados, é consequência desse primeiro ato de tentação. Nesse primeiro registro bíblico da primeira tentação, se os nossos pais não tivessem caído em tentação, certamente as coisas seriam diferentes. O pecado não havia entrado no mundo. Veja que era um momento crucial da criação. Séculos depois, talvez milênios depois, há um outro momento da história da humanidade crucial. Deus, em seu plano redentor, Deus, no seu plano de salvação da humanidade, Ele encarna-se na forma humana, através de seu Filho Jesus Cristo. Nasceu de uma virgem, tomou forma de homem, era carne como nós. E ali, quando Ele está no deserto, Jesus vai em uma grande missão, a de cumprir o plano salvífico de redenção da humanidade. E nesse outro ápice, nesse clímax do plano de Deus, para remir os pecados cometidos pelos nossos pais, a serpente se apresenta. A antiga serpente lá do paraíso se apresenta ao nosso Criador, se apresenta a Jesus encarnado, ao Filho de Deus, para o tentar. Se estávamos representados em Adão e Eva, em Cristo também estávamos representados. Outro cabeça de raça, porque através da desobediência de um homem muitos caíram, mas pela obediência de um só homem também muitos foram justificados. E o diabo, para tentar frustrar os planos de Deus, o que é impossível, ele se apresenta ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para o tentar. Amados, é sabido que Deus não pode ser tentado, como o próprio Tiago fala. Olha, Deus não se tenta, Deus não pode ser tentado pelo mal. Mas aqui há um ponto pacífico na teologia, de que quem está sendo tentado é a natureza humana de Jesus. Jesus, enquanto Deus, não pode ser tentado, mas Jesus, enquanto homem, ele foi tentado. E aqui, amados, ele passou por todo o nosso sofrimento. Então Jesus é tentado em sua natureza humana, na sua carnalidade, na sua encarnação, ele é tentado. Deus não se tenta, mas Jesus, na forma humana, na sua natureza humana, ele foi tentado pelo diabo. Veja que é um ponto crucial na nossa história, da nossa redenção. Agora voltemos ao texto, amados. Lucas capítulo 4,
versículos 1. O texto diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Amados, no capítulo 3, versículos 21 e 22 de Lucas, tem um acontecimento anterior a esse de Jesus ir para o deserto. Jesus é batizado por João Batista no Rio Jordão. O batismo de Jesus no Rio Jordão, quando ele foi batizado, ouviu-se uma voz que rasgou o céu naquele momento, e essa voz dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Quando Jesus é batizado por João Batista, a voz de Deus ecoa nos céus, dizendo: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho felicidade, em quem tenho alegria, em quem tenho prazer. Tu és o meu filho. E eis que uma pomba, o Espírito Santo na forma de pomba, desceu sobre Jesus, o ungindo. O Pai e o Espírito Santo testificaram que aquele era o Messias, que aquele era o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E após esse acontecimento, o batismo de Jesus, Lucas, em capítulo 4, versículo 1, diz que, cheio do Espírito, o Espírito Santo o guiou, o levou. Marcos fala que o Espírito Santo o impeliu para o deserto, para regiões mais desérticas, porque João batizava no deserto, mas era uma região no qual o rio cortava. O Espírito Santo levou Jesus para uma região ainda mais desértica, ainda mais escassa, ainda mais longínqua. Por que deserto? Por que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto? Nós vamos ver, amados, que na Bíblia há muita simbologia, e uma delas é acerca do deserto. Deserto, quando nós imaginamos o deserto, o que vem na nossa cabeça? É um lugar hostil, um lugar em que há pouca vegetação, um lugar durante o dia faz um calor insuportável, no qual a sarça ela pega fogo. Durante a noite a temperatura baixa drasticamente e há um frio quase insuportável, gélido. Poucos animais conseguem sobreviver no deserto. É um lugar insuportável, de difícil permanência para o homem, de difícil estadia, de lugar de nenhum conforto. Mas o interessante é que eu estava pensando sobre esse texto. O povo de Israel utiliza-se de uma palavra em hebraica para chamar deserto. Eles chamam o deserto de uma palavra chamada midavá, em hebraico. E essa palavra midavá em hebraico significa um lugar onde se pode ouvir a voz de Deus. Um lugar onde se pode ouvir a voz do Criador. E nós vamos observar que na Bíblia, homens que Deus tinha dado uma missão, antes de iniciarem uma missão, eles passaram pelo deserto. Eles passaram um tempo ouvindo a voz de Deus no deserto. Deserto é um lugar de preparação. É um lugar no qual Deus fala, no qual Deus capacita, no qual Deus molda. Nós vemos Abraão, antes de ouvir o chamado de Deus, transitou pelo deserto. Nós vemos Moisés, antes de atravessar o Mar Vermelho, passou um tempo no deserto. Nós vemos o povo de Deus, ao sair do Egito, passou pelo deserto. Paulo, o apóstolo Paulo, antes de sair suas viagens missionárias a pregar, ele passou um tempo no deserto da Arábia. Paulo não saiu convertido, já apregoando, já ensinando, já implantando igrejas. Antes Paulo foi se preparar no deserto. Com Jesus não podia ser diferente, amados. Tudo apontava para Jesus. Então o Espírito Santo leva Jesus ao deserto para a preparação daquilo que ele enfrentaria na sua jornada, aquilo que ele enfrentaria no plano de Deus para a nossa remissão, até chegar na cruz do Calvário, amados. Então Jesus vai ao deserto, e ali Lucas fala que ele passou 40 dias, uma observação, 40 dias sendo tentado pelo diabo.
Quando nós lemos essa passagem de Lucas, também há esse registro em Marcos e em Mateus, geralmente fica na leitura, na compreensão de que só houve 3 tentações. É essa na qual nós lemos aqui. Mas a verdade é que não foram só 3 tentações. Jesus não só sofreu 3 tentações do diabo, mas Lucas é específico ao dizer que durante 40 dias ele foi tentado pelo diabo. Desde a sua entrada ao deserto, a sua saída, o diabo investiu, o diabo tentou o nosso Salvador. O texto não é específico, mas o Lucas diz que naqueles dias ele não comeu nada. Talvez Jesus estava ali em jejum e oração permanente. Foi essa a orientação que ele nos deu. Então certamente ele estava em oração e em jejum. E ao final dos 40 dias, Lucas diz que ele teve fome. No final, os 40 dias, no final do seu tempo no deserto, ele teve fome. Então, o escritor ele vai detalhar, ele vai explicar, ele vai nos mostrar, através do registro, 3 tentações que o diabo realizou, que o diabo fez. Provavelmente, amados, talvez a investida mais potente, a investida mais cruel, com maior intensidade, com maior força, que o diabo intentou contra o nosso Senhor. No versículo 3, veja, Jesus está 40 dias no deserto. O autor diz que ele já está com fome, que ele já está faminto, que nesse período ele não comeu nada. E nessa oportunidade, depois de tantas tentações, o diabo se apresenta novamente para ele. Ele faz a seguinte indagação. Versículo 3. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Veja o que o diabo faz, amados, para tentar Jesus. O que Jesus ouviu antes de ir para o deserto? O que Jesus ouviu de Deus antes de ser levado pelo Espírito Santo ao deserto? O que foi que aquela voz que rasgou os céus testificou dele? Este é o meu filho. Este é o meu filho em quem me comprazo. Deus havia falado, declarou para todos ouvirem que Jesus era o filho dele, o prometido, o Messias, o Salvador, o cumprimento da palavra. Este é o meu filho em quem muito me comprazo. E ao ir ao deserto, o que o diabo faz? Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, a primeira tentação, ou a mais cruel tentação do diabo, amados, foi colocar em questão, foi gerar dúvidas, tentar colocar dúvidas na cabeça de Jesus, sobre a sua filiação, sobre quem era o seu pai. Talvez o diabo pensou naquela oportunidade, naquele momento: Jesus, olha como tu estás. Tu estás há 40 dias no deserto, sujo, maltrapilho, tuas roupas estão imundas, teu cabelo emaranhado, teus cílios cheios de poeira, tua boca está seca, tu estás faminto, com fome, solitário, não há ninguém aqui, Jesus. Como tu podes ser o Filho de Deus, aquele que é o autor da vida, aquele que é dono de tudo, o Criador, no qual os anjos dizem santo, 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 no qual todo mundo dá glórias a Ele, o Deus Todo-Poderoso? Tu és o filho desse Deus, tu tens certeza disso, Jesus? Olha o teu estado, nem há mendigos lá em Israel, em Jerusalém, que nem se comparam à forma como tu estás, Jesus. Tu tens certeza que tu és filho de Deus? Tu tens certeza que o Pai não te abandonou, não te deixou? Será que tu não estás equivocado acerca de quem tu és? O diabo produz, ou tenta produzir,
dúvida, questionamento acerca da filiação de Jesus. Tenta contrariar aquilo que Deus havia falado, que ele era o Filho de Deus. Não é isso que ele faz ainda conosco, em nossos tempos, no nosso meio. Quando nós sofremos uma tentação, quando nós padecemos ou passamos por algo, vem à nossa consciência pensamentos malignos do tipo: será se tu és filho de Deus? Será mesmo que Deus é teu Pai? Se Deus é teu Pai, por que tu passa por isso? Por que você está desse modo, desse jeito? Será se você é salvo? Será se você é eleito? Será se Deus olha para ti e cuida de ti? Olha, lá o irmão da igreja não está vendo as bênçãos da vida dele. Ali parece que Deus está abençoando, ele é filho de Deus, olha a santidade dele. Mas olha tu, como tu estás? Você tem certeza que é filho de Deus? Às vezes o diabo manda uma pessoa para questionar, para duvidar. E aqueles que não ouvem aquela voz do alto do céu dizendo: esse é meu filho amado, talvez caiam na tentação do diabo. Talvez pensam que não sejam filhos adotivos de Deus e passam a ouvir a voz do tentador. Depois de ter tentado produzir essa dúvida em Cristo, o diabo ainda faz mais outra observação. Ora, 40 dias no deserto, ele está com aspecto de fome. Alguns estudiosos dizem, amado, que passar 40 dias sem comer, você beira um colapso fisiológico e mental. Você beira um estado total de desnutrição, qual o seu corpo padece a tal ponto que você pode entrar em surto. É um estado intenso de ausência de alimentos. Então Cristo não está aqui passando por uma fome de um dia, de 2 dias, que nós passamos às vezes em jejum. São 40 dias como humano padecendo. E o diabo talvez pensou: ele está fraco, o seu corpo está exigindo comida. O diabo analisa a situação e olha o que ele diz: manda que esta pedra se transforme em pão. O diabo analisa a situação, o contexto, identifica um ponto fraco, entre aspas, fraco, tá? Porque sabemos que Deus, nele não havia fraqueza moral, mas ele padecia daquilo que nós padecemos, sentia fome. Ele, observando essa situação, ele é certeiro naquilo que ele quer tentar. Ele diz: Jesus, tu estás com fome. Se tu és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão e sacia a tua fome. Acaba com isso, Jesus. Acaba com essa fome, com essa situação que tu estás passando. É só tu dizer: pedra se transforma em pão e come. E acaba com isso. Não precisa tu passar por essa situação, por esses dias sem comer. Tu és um filho de Deus. Tu estás com fome. Faça isso e acabou. Olha como ele é sutil. Olha como o diabo ele é sagaz, meticuloso, expert em tentar. O diabo ele não vem na forma de tentação quando ele quer nos tentar, mas de forma aquilo é o mal. Não, ele vem disfarçado, sutil, sorrateiro, como uma serpente para dar o bote. E o certo, amados, é que quando o tentador vai nos tentar, ele conhece a tua fragilidade. Ele sabe aquele ponto no qual na tua vida você é mais fraco, mais débil na fé. Ele sabe em que área da sua vida tem maior facilidade de você cair. Não pense se você é forte numa área, o diabo vai tentar naquela área, porque sabe que para aquilo você não é tentado. Aquilo não é tentação para você. Tentação é quando nós somos atraídos por algo e nós temos a chance de cair ali. Então, quando o diabo vai tentar, amados, ele vai com sagacidade. O diabo é um ser inteligente. Ele analisa, ele estuda, ele investiga. Ele vai no ponto crucial, no ponto nevrálgico, no nervo nevrálgico de cada um de nós. E ali ele vai tentar. Assim foi com o nosso Salvador.
Existem 3 áreas na vida no qual o homem, a humanidade, ela pode padecer, e que o diabo mais investe para tentar. As 3 áreas. Existem outras, mas as 3 que o homem mais padece, mais sofre: sexo, dinheiro e poder. Sexo, dinheiro e poder. Se você for olhar a vida de homens, grandes homens de Deus, que caíram em tentação, e ver o histórico dele, vocês vão ver que geralmente essas 3 áreas foram em uma delas: ou em sexo, ou em dinheiro, ou em poder. Sexo porque há uma necessidade do corpo, fisiológica, de reprodução. O pecado desnorteou, deixou fora de controle as nossas paixões carnais. Dinheiro por conta da segurança, que as pessoas se apegam ao dinheiro como bem-estar, como segurança, como conforto para a sobrevivência. E o prestígio como um alto ego, que as pessoas sentem necessidade de serem glorificadas, admiradas, louvadas, prestigiadas. Por isso a Bíblia tanto fala de ego, de renuncia a si mesmo, renuncia a si mesmo. As 3 áreas que o diabo sempre vai tentar contra a vida daqueles que servem a Deus. Mas Jesus prontamente responde a ele: não só de pão viverá o homem. Mateus ainda completa, no capítulo 4 também de Mateus ainda completa: mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha, os bens, a necessidade, o atendimento às necessidades materiais, o alimento do dia a dia é importante, mas não só de pão viverá o homem. Há necessidades, prioridades na vida que são muito maiores do que essas. Eu posso viver, não só de pão viverá o homem, não só, mas viverá o homem de toda palavra que sai da boca de Deus. Procurai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Para Jesus isso não era prioritário, passar um estadio em jejum, em oração, mesmo sendo debilitado por fome. Sua prioridade era fazer a vontade do Pai, era cumprir a vontade de Deus, e ele responde prontamente ao diabo. O diabo ainda não contente, o diabo ainda não satisfeito. Versículo 5, acompanhe comigo a leitura. E elevando-o mostrou no momento todos os reinos do mundo. Disse o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. A segunda tentação que Lucas registra nesse texto: o diabo tenta Jesus mostrando um caminho mais fácil, um atalho, um caminho mais curto para ele cumprir a sua missão. Jesus tinha um caminho árduo até a cruz. Jesus deveria padecer na cruz do Calvário para resgatar da escravidão do pecado aqueles que eram seus, para libertar aqueles que eram seus do poder do pecado, não do diabo, amados. O diabo é mentiroso, o reino não era dele. O diabo não manda nem no inferno. Jesus tem as chaves do inferno. O diabo, ele é engenhoso nas suas mentiras, nas suas artimanhas, mas ele mostrou a Jesus: não precisa tu ir na cruz do Calvário, não precisa padecer por isso. Faz o seguinte: dobra-se diante de mim, um pouquinho, 20 segundos, meio minuto, 1 minuto, curva-se diante de mim, e eu te darei o reino, todos os reinos que tu vês. Eu te darei tudo aquilo que tu está vendo aqui, Jesus, esse poder, essa glória. Basta tu se curvar diante de mim, e eu te darei tudo isso. O diabo tenta a Jesus, amados, querendo que Jesus se corrompa pelo poder, pela glória dos homens, pelo caminho mais fácil. O diabo aqui atenta
o caminho de Deus, o caminho de Jesus para a cruz, para o monte do Calvário. Não precisa tu ir para lá. Para aqui mesmo, se curva diante de mim. Amados, cuidado quando alguém lhe apresenta um caminho muito fácil. Cuidado quando alguém lhe apresenta um caminho de vantagens no qual não há nenhum ônus para você. A Bíblia fala que a vida cristã ela é difícil, o caminho é estreito, nós temos que levar a nossa cruz. O caminho cristão não é um caminho fácil, não é um caminho de louvores, um mar de rosas, é um caminho difícil. Em toda a sua postura diante aqui na terra, das situações, vai exigir renúncia, vai exigir algum tipo de sacrifício seu. Não existe caminho fácil, mas o diabo sagazmente oferta e oferece atalhos, caminhos curtos. Veja essa teologia satânica nas igrejas de hoje. As igrejas que pregam a teologia da prosperidade, que pregam que o diabo diz: olha, vocês me adoram por um momento, e eu darei a vocês a glória dos homens, o que está nessa terra. O diabo oferece em várias igrejas riqueza, poder, prestígios, carros. Igrejas que pregam esse reino, que pregam, que anunciam as coisas terrenas. E as pessoas se curvam diante de Mamon, diante do diabo, para obter a glória desse mundo. Veja que, hoje, mais de 2000 anos, ele ainda continua utilizando essa mesma estratégia em nosso meio. Mas olha o que Jesus responde para ele: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Como falado anteriormente, nosso Deus ele é exclusivista. Não há espaço, não deve haver espaço no teu coração para outras coisas senão a Ele. A glória é dele, é para Ele. O diabo ainda não satisfeito, vendo que Jesus é alguém convicto, é alguém forte, é alguém entusiasmado ao responder a Ele por meio das Escrituras, o diabo faz a sua última investida nessa oportunidade, faz a sua última estratégia. Só que dessa vez, olha o que o diabo faz. Vendo que Jesus na primeira tentação registrada usou a palavra, vendo que Jesus na segunda tentação utilizou a palavra, olha o que o diabo faz na terceira tentação, aqui registrado. Versículo 9. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Sabe aquele Salmo 91, que muitas pessoas gostam de abrir na sala, né? Para proteger contra o diabo, contra o mal, né? Pois é, o diabo pega o Salmo 91 e cita bem aqui ele. Interessante, né? As pessoas acreditam em cada coisa. E o diabo aqui pega o Salmo 91 e cita o Salmo 91 para Jesus, dizendo: já que tu sabes, já que tu está me respondendo através da Bíblia, eu vou tentar de forma diferente. Eu vou usar a própria Bíblia para tentar te ludibriar, para tentar te enganar, para tentar te derrubar. E ele pega o Salmo 91, Jesus, tudo bem, está certo. Está escrito, Deus disse. Mas Deus disse também que aos seus anjos ordenará. O diabo usa a própria Bíblia, amados, para tentar Jesus. Você vê que todas as seitas que nasceram, os Mormons, os Testemunhos de Jeová e outras tantas, sempre você vai ver uma revelação, um anjo de Deus que desce e fala algo. A mesma estratégia de Satanás, ele ainda utiliza em nossos meios, em nossos tempos. O que foi que Satanás disse lá em Gênesis capítulo 3? Foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim. O diabo sorrateiramente vai usando a palavra de Deus de forma herética, criando doutrinas humanas, criando doutrinas diabólicas para fazer as pessoas pecarem.
Cuidado, amados, quando você está em pecado, quando você está seduzido pelas tentações e utiliza a própria Bíblia para justificar os seus atos, as suas ações. Às vezes alguém está em pecado, está em tentação, está caindo em tentação, e para ter um alívio de consciência, não, mas a Bíblia diz isso, não, mas o versículo tal fala isso, para tentar justificar o seu erro, tentar justificar aquilo que está fazendo. Cuidado. A Bíblia é um livro completo. Não pegue versículos isolados para justificar os teus desejos carnais, a tua pecaminosidade. Não use a Bíblia para alívio de consciência, amados. Isso é o que o diabo faz. Isso é o que o diabo fez. Utilizasse a palavra de Deus para justificar a queda. Foi assim que ele usou com Adão e Eva. Não utilize a Bíblia para tentar a Deus. E foi justamente isso que Jesus respondeu a ele. Versículo 12. Jesus lhe respondeu: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Vendo o diabo que não houve jeito, nas suas 3 últimas investidas, Jesus conseguiu sobressair. Versículo 13 diz: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Se em Adão nós caímos, em Cristo nós vencemos. Se Adão caiu em tentações, Cristo venceu as tentações, triunfou sobre as investidas do maligno. Se em Adão nós somos caídos, em Jesus Cristo nós somos justificados. Nós triunfamos com Jesus sobre as tentações. Ele nos mostrou o caminho. Em Cristo Jesus, Ele venceu, amado. Mas há uma grande diferença entre as tentações que Cristo suportou e as tentações pela qual nós passamos, nós suportamos. Cristo era homem, padecia de tudo aquilo que nós padecíamos: fome, frio, fraqueza. Cristo chorou quando perdeu Lázaro, seu amigo Lázaro. Cristo suou sangue de angústia ao nível de estresse no Getsemane que ele estava. Cristo sangrou na cruz. Cristo, enquanto homem, padeceu tudo aquilo que nós padecemos. Por isso é o nosso sumo sacerdote, que nos representa junto ao Pai, porque Ele sabe o que nós passamos nessa terra. Ele é homem como nós. Mas existe uma diferença, amados. Cristo, nele não havia corrupção. A natureza de Cristo não era uma natureza pecaminosa. Não havia nele pecado algum. Na sua essência não havia mancha, mácula, erro. A carne de Cristo, a sua natureza não se inclinava para o pecado como nós nos inclinamos. Então era impossível que Cristo caísse. Nós somos diferentes. Nós podemos cair em tentação se não observarmos, se não olharmos. Por que nós somos tentados? Há 3 agentes que nos tentam. O primeiro nós já vimos, que é o diabo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz: olha, o diabo é como um leão, uma figura feroz, valente, que está ao vosso derredor, está à espreita, esperando um momento, uma oportunidade, uma brecha para os devorar. A Bíblia fala que o diabo é esse elemento, esse ser que está ali nas espreitas, esperando uma oportunidade para nos atacar. Então, certamente, um dos nossos inimigos, amados, um dos nossos tentadores é o diabo. Assim como ele tentou a Jesus, ele também nos tenta até hoje. Mas o segundo elemento, o segundo agente que nos tenta, abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, versículo 15. 1 João, capítulo 2, versículos 15 ao 17. 1 João, capítulo 2, versículos 15 ao 17. Assim diz a palavra do Senhor: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo.
Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O segundo agente que nos tenta é o mundo. Entenda aqui o mundo, amado, como o sistema de crenças, de valores, de ideologias, no qual vai contra a palavra de Deus, no qual tenta influenciar o homem a seguir um caminho contrário àquele que Deus havia dito em sua palavra. Vou dar um exemplo. Você é universitário, você vai para a universidade, vai para a escola, e lá na escola é ensinado há um conjunto de crenças e valores que é pregado na universidade, sobre aborto, sobre relação sexual, sobre tanta série de coisas. E aí você, eu sou universitário, eu sou intelectual, eu estou acima aí do pensamento leigo, do senso comum. O professor é doutor, é pós-doutor, deve estar certo. Eu não sei pouco da Bíblia, ele deve estar certo. E aí você é tentado, acredita naquilo que o mundo prega, que o mundo induz, que o mundo defende. Você quer ver um exemplo taxativo, amados? O feminismo. O feminismo que surgiu enquanto uma ideologia, lá no final da década de 1910, 1920, início do século XX. Criou-se um sistema no qual colocou a mulher em um papel que é contrário àquilo que Deus institui enquanto papel da mulher. Mas o machismo também é contrário à palavra de Deus, tá, amados? Só para dizer, tanto o machismo como o feminismo são duas correntes de pensamento mundana que são contrárias às palavras de Deus. Então você vê que o mundo, a todo instante, a todo momento, está nos tentando corromper os nossos caminhos, a não cumprir a vontade de Deus. Existe um terceiro tentador que nos faz tentar cair em tentação. Esse eu particularmente acho o mais perigoso de todos. Eu acho o mais difícil. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17. Gálatas capítulo 5, versículos 16 ao 17. Assim diz a palavra do Senhor. Gálatas 5, 16 a 17. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Em terceiro agente tentador, amados, é a nossa carne. Entenda que carne, a nossa natureza humana, os nossos desejos, os nossos pensamentos, as nossas intenções, as nossas paixões, aquilo que nós falamos, todo o nosso ser, a carne, aquilo que a Bíblia chama de carne, é o nosso terceiro agente tentador, aquilo que nos tenta. Por que eu disse que é uma das mais difíceis, amados? A Bíblia fala que acerca do diabo, olha, submetamos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. A Bíblia manda a gente resistir ao diabo, e ele vai fugir, e ele fugirá de vós. Não precisa ter medo do diabo. Não precisa você ficar com receio do diabo. Eu assisti passar na televisão um filme, eu vi uma cena de espírito ficar à noite em casa, madrugada, com medo. A Evelyn de vez em quando está lá em casa falando isso, eu estou repreendendo ela. Não precisa você ter medo do diabo, amado, dos espíritos e tal. Isso é coisa de quem é do mundo, amado. Misticismo, espiritismo, você não precisa ter medo. Deus é o nosso protetor. Nós estamos guardados em Deus. Tá? O mundo, você tem espaços, lugar de proteção sobre o mundo. A igreja está em comunhão dos santos, onde você recebe o ensino, a instrução conforme a palavra de Deus. Você está comungando, discutindo ideias cristãs, puras, santas, que te edificam, andar com pessoas que te edificam. Você se afasta um pouco daquele sistema de crenças e valores que o mundo está aí apregoando.
Mas quando nós falamos da nossa carne, se nós estamos aqui na igreja, nossa carne às vezes milita contra o Espírito aqui no templo. A nossa distração em pensar em outras coisas que não o culto a Deus. A todo momento, a todos os instantes, em todos os dias, nós militamos contra a nossa carne, contra o nosso desejo, contra o nosso eu. Ela não serve, nós estamos aprisionados ainda nessa carne. Justificados, mas ainda sob os efeitos, amados, dessa carne frágil. Como o apóstolo Paulo falou, olha, o bem que eu quero fazer, este eu não faço. O mal que eu não quero, este faço. Há um conflito dentro de nós. Ainda mesmo justificados, amados, há um conflito diário, no qual nós devemos nos deparar todos os dias e lutar contra ele, para não cairmos em tentação, para não pecarmos contra Deus, para não sairmos do caminho. Essa é a luta mais feroz que um cristão, quando é convertido, ele vai se deparar na sua vida, na sua jornada. Os seus desejos, as suas paixões, as suas vontades, os seus projetos, os seus sonhos, os pensamentos, os sentimentos. Tudo isso tem que estar submetido a Deus. Porque o próprio Cristo falou, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. E a carne a todo instante, a todo momento, ela vai nos tentar desviar do caminho, nos tentar perder o foco, o alvo, que é a vontade de Deus. Mas, amados, há uma diferença muito grande entre provação e tentação. Muitas pessoas às vezes têm essa dúvida: o que é provação e o que é tentação? Deus nos tenta? Não, Deus não nos tenta. Vamos ver isso já já em Tiago. Mas Deus nos prova? Deus pode nos provar? Certamente que sim, amados. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, iremos ler o versículo 2 e o versículo 3. Depois Hebreus 11, 17. Tiago, capítulo 1, versículos 2 e versículos 3. Assim diz a palavra do Senhor. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passares por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. O que é que Tiago está falando? Irmãos, quando vocês forem provados, seja motivo de alegria, porque uma vez provados, amados, uma vez confirmada a vossa fé, produzirá perseverança. Abra sua Bíblia em Hebreus 11, 17. Só algumas páginas anterior, você vai ver Hebreus 11, versículo 17. Diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, para que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Veja que Tiago diz: quando fores provados, te alegra, porque uma vez confirmada a tua fé, produzirá perseverança. O escritor aos Hebreus cita o exemplo de Isaque, de Abraão, com o sacrifício de Isaque, no qual diz: olha, quando ele foi posto à prova por Deus. Então é certo que Deus pode provar você, pode provar a tua fé. Então, provação vem de Deus. Provação é para o crescimento, para o amadurecimento, para a edificação, para a dependência, ter uma consciência da dependência de Deus. Então, provação vem de Deus e é para a tua edificação. E o certo é que a provação vem através de sofrimento, de dores, de perda. Então, isso é provação. A tentação, amados, é diferente. A tentação, ela não tem o intuito de edificar, de fazer você crescer. A tentação, ela vem com o intuito de fazer você cair, pecar contra Deus. O que é a tentação? É um estímulo, uma situação no qual você é atraído a pecar, é atraído a tua natureza a desobedecer a Deus. Isso é a tentação. Dentro da aprovação de Deus, pode ter tentação? Pode. Quer um exemplo? José do Egito. José foi vendido pelos seus irmãos,
colocado no fundo do poço, foi vendido como escravo. Veja a provação da fé de José nesse momento. Traído pelos seus familiares, pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, estava dentro da provação ali de Deus, o momento mais difícil da sua vida. E num belo momento, num belo dia, enquanto ele era mordomo do seu senhor, a mulher do seu senhor chega para ele e tenta ter relação com José. Uma tentação que não provinha de Deus. Mas José estava no meio da provação de Deus. Então, no meio da tua provação, amados, lembre-se, é para edificação, é para o teu crescimento, para o teu amadurecimento, para tu ter consciência da dependência que tu tem de Deus. Mas no meio da provação, o diabo, o mundo e a tua própria concupiscência pode fazer você ser tentado, pode fazer você cair em tentação. Essa é a diferença de provação e tentação. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, volte lá para Tiago, capítulo 1, versículos 12 ao versículos 15. Tiago 1, 12 ao 15. Diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A tentação, amados, tem um processo. Tem um passo a passo até chegar no pecado. Lembre-se, tentação, se ser tentado, não é pecado, tá? Mas é uma antessala para o pecado. Tiago fala, versículo 14, que cada um é tentado pela própria cobiça. Lembre-se disso. Quando esta o atrai e o seduz. Então, o primeiro processo da tentação, você é atraído. Nós somos atraídos pelos nossos sentidos: visão, audição, olfato, paladar, o tato. Então, cuidado com o que você vê. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você sente, cuidado com o que você cheira, porque esse é o primeiro passo para você ser tentado. Lembra de Davi? Davi está andando pelos palácios, quando ele olha para o lado, vê aquela mulher, ele primeiro viu. O ato de ver é o primeiro passo. Então, ele foi atraído pelos olhos. Geralmente os homens são atraídos mais pela visão, as mulheres mais pela audição. Então, cuidado. A nós homens, né, minha classe, quando você observa, vê o que você vê. Mulheres, cuidado com o que você ouve, com o que você escuta no teu trabalho, nas tuas amizades, nas tuas conversas. É o primeiro passo, processo da tentação. Logo depois vem a sedução. Tiago fala, primeiro você é atraído e seduzido. E aí a tua cobiça, depois de receber o estímulo, a tua própria cobiça, a tua própria carne, ela vai te seduzir. Mas isso parece bom, isso parece agradável, isso parece que dá prazer. E a tua concupiscência da carne, ela vai te convencer sobre aquele estímulo que você está diante dele. Então você vai ser seduzido pela tua própria concupiscência, pelo teu próprio desejo, pela tua própria carne. Logo após, amados, da concupiscência, do desejo, da sedução, Tiago fala que vira cobiça, e depois de haver a cobiça, aí sim dá à luz o pecado. Quando Davi viu aquela mulher, Davi avaliou, pensou, a sua cobiça o seduziu, que gostaria de ter uma relação com ela, e aí Davi maquina aquilo na sua cabeça, ali o pecado já o dominou. Antes da consumação de ter o ato sexual com aquela mulher, ele já havia pecado em sua cabeça, em sua mente, como Jesus fala, que o adultério ainda é em nossos pensamentos. Então cuidado, amados, com o que você ouve, escuta, cuidado com as tuas seduções, tá? E cada um aqui de nós, certamente, vão ter áreas, vão ter desejos para determinadas situações.
Talvez você possa ser seduzido, atraído pela pornografia, talvez para o adultério, talvez para o dinheiro, talvez para a ira, talvez para o praquejar contra Deus, para a murmuração. Talvez você pode ter inúmeras situações na tua vida que você pode ser tentado. Então, cuidado com elas. Cuidado com elas. Mas essa pergunta, como é que eu posso evitar as tentações? Como é que eu posso não cair em tentações? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. Eu estou terminando. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Então a primeira coisa que a Bíblia diz, amado, que a Bíblia ensina: não existe tentação que vós não possam suportar. Então aquela história de dizer assim, eu sempre caio nisso porque eu não tenho força, eu nunca é mais forte do que eu não consigo. Ou você está certo ou a Bíblia está errada. Porque a própria Bíblia fala aqui: você não é tentado além das suas forças. Então, possivelmente toda tentação que você tem, é possível você não cair nela, evitar. É possível você evitar, ela é evitável não cair em tentações. Tá? Então essa é uma esperança que nós temos. Porque juntamente com a tentação, vos proverá livramento de toda sorte que a possais suportar. Então essa história de dizer, eu sou tentado é mais forte do que a tentação. Engano, engodo. Tá? Primeira coisa, primeiro esclarecimento que a Bíblia nos dá. Segunda orientação que a Bíblia nos dá, abra em 2 Timóteo 2, 22. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 22. Olha o que a Bíblia fala, Paulo falando a Timóteo: foge, outro sim, das paixões da mocidade. Versículo 22, parte A. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Isso aqui é possivelmente aplicável a todos aqueles também que não são jovens. A Bíblia fala, olha, fuja das paixões. Fuja das paixões. A Bíblia manda a gente resistir ao diabo, mas manda a gente fugir das paixões da carne. Então, se você sabe que você é frágil em determinada área da sua vida, da sua carne, você tem desejos e inclinações, por exemplo, alguém que tem um histórico de usar drogas, de usar cocaína, crack, enfim, você vai para lugares ou está com pessoas que usam cocaína e crack, com o argumento de dizer, não, eu já estou curado, eu já sou bom, eu sou maduro na fé, eu vou lá e vai pregar para eles nessa situação, e vai se meter numa situação no qual você vai ser tentado. O que a Bíblia fala? Olha, fuja, não vá lutar contra a sua carne, fuja, se esquive, se você puder, evite a situação. Eu estou sozinho no meu trabalho com uma mulher, com uma pessoa, eu ali resisto, eu sou fiel à minha esposa. Fuja, evite, não fique. A sua carne, amados, ela é cruel. Tá? Então a Bíblia manda a recomendação primeira para evitar tentações. Fuja de situações, de contextos que possam lhe comprometer. Tá? Então a primeira atenção para evitar a tentação: fuja quando se trata da vossa natureza. A segunda orientação que a Bíblia nos dá, Mateus 26, 41. Abra sua Bíblia em Mateus 26, 41. O que nós podemos fazer para evitar as tentações? Mateus 26, 41. Olha o próprio Cristo nos ensinando. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A segunda estratégia que a Bíblia nos dá para evitar cair em tentação é vigiar e orar. Antigamente lá em Israel, nas cidades,
Havia nos portões das cidades uma torre, uma guarita, no qual o guarda ficava lá durante a noite, vigiando os portões, os muros da cidade, para que quando viesse o inimigo ele pudesse estar alerta, pudesse avisar a todos que havia um ataque do inimigo. Então, vigiar, mais ou menos essa metáfora que Cristo aqui utiliza, mas que Cristo diz: vigiai, está em um estado de alerta, vigilantes, durante a noite, durante todo momento do dia. Vigiai, está em alerta sobre as investidas do diabo. Mas basta vigiar, basta estar alerta ali, sabendo onde está vindo o ataque, onde está vindo o perigo? Não. Cristo diz: vigiai e orai. Oração é intimidade com Deus. Oração é conversa com Deus, é fortalecimento espiritual, é termos proximidade com o nosso Senhor e Salvador. Você vai ver sempre, quando uma pessoa cessou de orar, essa pessoa não está bem com Deus. A primeira coisa que acontece quando uma pessoa se distancia de Deus, ela cessa a oração. Quando você está mal com alguém, o que é que você faz com ela? Você para de falar. Então a primeira coisa que você vai ver na pessoa que é crente, quando ela não está bem com Deus, ela não está orando, ela não está falando, ela não está clamando a Deus. E isso é perigoso. Isso é brecha para o diabo, para a nossa carne, para o mundo. Por isso Jesus fala: olha, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E a terceira e última orientação que a Bíblia nos dá para não cair em tentação, o próprio Jesus, no texto que nós vimos de Lucas. Todas as vezes que o diabo tentou contra ele, o que é que ele respondeu? O que ele disse? Está escrito, está escrito, está escrito. Assim Deus disse, assim Deus disse, assim Deus disse. A palavra. Não existe fórmula mágica, a palavra. Conhecer a palavra, ler a palavra, tê-la em sua mente, ter em sua meditação. Através da oração, através da vigilância e através da palavra, da leitura, do alimento diário, amados, é que nós não iremos cair em tentação. Essas são as 3 estratégias que a Bíblia nos orienta para não cairmos nessas ciladas. Por isso, amados, eu queria finalizar esse momento com uma oração. Fiquemos de pé.